Doutor Roberto, boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo, senhor? Graças a Deus, tudo jóia. Que bom. Estamos aguardando aí, a doutora Helena entrou, os advogados estão ingressando. Nessa correria, doutor Roberto, pré-recesso, nós advogados estamos assistindo loucura. E essa live é ser imperdível. Muitos advogados me questionaram hoje, durante o dia, doutor Roberto, vai estar mesmo com você? Eu falei, sim, gente, doutor Roberto vai estar falando um tema de grande relevância, vai tirar todas as dúvidas nossas, assim como eu, assim como vocês, colegas. Tem o contrato previdenciário, ele tem umas nuances diferentes do contrato civil, de outros contratos de honorários. Então, essa live vai tirar essa dúvida, eu acho importante. Doutor Roberto de Carvalho é um professor que, assim, eu aprendo muito com o professor, doutor Roberto, sempre está aí dando aquelas dicas de ouro que só o professor, doutor Roberto, dá para gente, advogadas. Sempre está aí dando umas dicas de ouro para a gente e a gente utiliza essas dicas nos processos, com nossos segurados, com nossos clientes. E hoje, doutor Roberto de Carvalho, presidente do EPREV, vai estar falando com a gente, vai estar discorrendo para a gente sobre o contrato de honorários previdenciário e a sociedade. É importante ter sociedade, não é importante? Essas questões vão ser todas levantadas aqui hoje. Quem tiver dúvidas, pode perguntar, que eu repasso para o doutor Roberto, e ele vai estar aí colaborando aí com nossas dúvidas, tirando aí nossas dúvidas, que essa troca de saber, essa troca de conhecimento que é bacana. E aí, doutor Roberto, eu levanto uma questão que eu gostaria que o doutor respondesse, porque aqui no estado do Espírito Santo, a gente teve uma fase aí de enchentes. E nós tivemos os advogados de Cachoeiro de Itapemirim, cidade conhecida, terra do Roberto Carlos, cantor, e muitos advogados, o escritório do advogado, a enchente acabou com todos móveis, computadores, pastas de processos físicos que ainda tinham, contratos de honorários, que muitos advogados ainda, eles imprimem o contrato, né, guardam o contrato com a assinatura, né? Agora que nós estamos na tecnologia digital, que alguns escritórios estão assinando digitalmente, mas ainda tem muitos contratos ainda assinados à caneta mesmo, e a gente guarda numa pasta arquivo no escritório. A gente até escaneia no computador, mas esse escaneamento não tem muita serventia porque está escaneado e não é aquela assinatura digital que hoje nós temos acesso. Aí eu te pergunto, a gente sabe que o advogado ele tem que fazer um contrato por escrito com o seu cliente, com o seu segurado. E nesse caso de uma enchente, ou que não seja uma enchente, um extravio, porque às vezes pode extraviar um documento no escritório. E se justamente o contrato de honorários assinado pelo cliente desaparecer ou numa enchente sumir também, né? Porque acaba, né, molhando, não tendo mais como ter esse contrato. O que fazer nesse caso, doutor Roberto? Olá, primeiramente, boa noite, doutora Valéria, nossa coordenadora regional do Espírito Santo, que juntamente com o doutor Lúcio, né, que é o coordenador adjunto, representa o IEPREV muito bem. Eu agradeço por ter me convidado, por participar dessa live, que é uma iniciativa que tem a participação aí do João Vitor, nosso diretor, e também da nossa vice-presidente, Ana Paula Fernandes. Então, é um prazer muito grande estar aqui, falando com vocês, com os espectadores, as pessoas seus seguidores, as pessoas que nos assistem hoje. E esse tema é um tema muito, muito importante, porque geralmente a gente fala muito sobre o direito previdenciário, que o advogado ele exerce um papel social muito importante, e isso é relevante a gente falar. Realmente, nós, advogados previdenciaristas, nós somos diferenciados, sim, nós exercemos uma função social de ajuda para as pessoas que nos procuram.
O benefício ele tem essa natureza alimentar e através do nosso trabalho nós ajudamos muitas pessoas, não só a quem nos procura, mas a família, a sociedade. Mas não há dúvida que o advogado também come, o advogado também precisa viver, precisa manter a sua família, e através dos honorários advocatícios, dos contratos, enfim, os honorários de sucumbência, é que nós mantemos a nossa atividade. Afinal de contas, nós temos que seguir os preceitos da OAB, nós temos toda uma regulamentação, né, doutora Valéria? Sim. Mas, antes de tudo, temos que encarar a nossa atividade como uma atividade empresarial, né? Afinal de contas, essa questão da gestão do escritório de advocacia, cada vez tem sido falado mais e mais como gerir um escritório de advocacia, porque como ser empreendedor, né? Não é verdade? Né? Como ser empreendedor, né, doutor Roberto? Como tem cobrado a gente, como né? ser empreendedor, porque você vai, às vezes, numa ilusão, numa visão muito fantasiosa da advocacia e vai tocando as coisas de qualquer jeito. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter todo um cuidado. Lá na nossa pós-graduação do IEPREV, nós temos um módulo específico de gestão, de marketing, porque o advogado ele pode fazer marketing, sim, mas tudo devido seguindo as normas, né, da OAB. Então, nós temos que ter essa preocupação. E a questão do contrato, ele é fundamental. Muitos advogados, doutora Valéria, até você está falando dessa questão do extravio, mas tem advogados que não fazem nem contrato. É muito comum, às vezes, na via administrativa, por exemplo, principalmente quem atua na advocacia administrativa, não fazer contrato, né? E aí é uma situação que torna você vai muito na boa-fé ali do cliente. Muitos clientes pagam, sim, né? A gente vê as pessoas mais humildes, elas costumam ser muito mais honestas. E na nossa advocacia a gente percebe isso. Mas, assim, é óbvio que pode acontecer uma situação que foge da previsão enfim, aquela combinação que você fez verbal com seu cliente pode não se concretizar por muitos e muitos motivos, ou por falta de honestidade do cliente, esquecimento, o problema até de óbito do seu cliente, aí vem os parentes, os familiares, e falam, não foi combinado isso, né? Ou então o cliente não quer pagar. Então, nós temos que ter o contrato. O contrato, é lógico, verbal, ele vale, mas o problema é o seguinte, como eu comprovo esse contrato, né? Bem, obviamente existe aquilo que nós chamamos no Estatuto da OAB, ele denomina, né, 3 contratos. O contrato que é sucumbencial, o contrato que é o honorário, né, desculpa, honorário sucumbencial, o honorário contratual e o honorário por arbitramento, né? Primeiramente, eu costumo dizer que a gente tem que buscar sempre a via da negociação, né? Então, esse cliente que teve essa situação, né, de extravio, de um contrato, enfim, se perdeu o contrato por N motivos, vamos tentar negociar com o cliente, né? Não vai ingressando diretamente na justiça pela via do arbitramento, que é essa terceira modalidade prevista no Estatuto da OAB. Então, obviamente, você vai tentar negociar com o cliente, mostrar o seu trabalho, o que você exerceu na sua atividade profissional e tentar negociar ali e evitar uma ação judicial. Mas aquele advogado que realmente ele perdeu o seu contrato e o cliente ele se recusa a fazer o pagamento dos honorários advocatícios, é possível você ajuizar uma ação na justiça comum
buscando os honorários por arbitramento, né? Então, o juiz vai avaliar o valor da causa, o grau de dedicação que você desempenhou ao longo da ação judicial e vai arbitrar os honorários que são previstos, né? Enfim, é lógico que vai ser muito importante a tabela de honorários da OAB, o que é praticado na advocacia previdenciária em geral, enfim, a prática da advocacia em geral, o que você adota com seus clientes. Então, o juiz ele vai poder arbitrar. Agora, é lógico que essa não é uma situação ideal, mas, como você disse, houve uma enchente, uma situação totalmente, um caso de força maior, e o cliente se recusa a pagar os honorários que foram ali pactuados. Então, nesse caso, a única via que seria necessária, que seria oportuna, é o arbitramento. Agora, é necessário que se faça esse ajuizamento o mais rápido possível e também solicite, já que o cliente já sinaliza aí uma situação de não pagamento de honorários, solicite uma tutela para quê? Para que os honorários sejam ressalvados ali no pagamento de eventual, vamos dizer, pagamento de precatório e RPV, né? Então, é muito importante já tomar uma providência antes mesmo do pagamento dos honorários finais, porque do pagamento da RPV ou do precatório, porque você já vai antever um problema nesse sentido. Você não precisa exaurir a ação, você já pode ajuizar essa ação de arbitramento no curso dessa ação judicial. Perfeito. O doutor Lúcio Preste, coordenador adjunto do EPRED, lá de Vila Velha, fez uma colocação, ele colocou: por isso é muito importante digitalizar todos os contratos, documentos. Isso. A gente digitaliza. Só que porque se você tiver digitalização, vai ser muito mais fácil no arbitramento, né? Porque o juiz, quando ele for arbitrar, se você não tiver documento nenhum, ele já vai levar em consideração outros elementos probatórios, a tabela de honorários da OAB, mas se você tiver o contrato digitalizado, aí já é mais fácil para o juiz arbitrar os honorários, né? Ele vai levar em conta aquela assinatura digitalizada, né? E a não ser que haja uma alegação de que aquela assinatura ela foi forjada, é muito provável que o juiz considere o que foi levado em consideração naquele honorário, aquele contrato digitalizado. Hoje, doutor Roberto, com a assinatura digital, resolveria esse impasse? Porque, na verdade, foi o que o senhor falou, o doutor falou. Seria o meio de prova, porque está digitalizado, então é o meio de prova até para o juiz arbitrar um determinado valor. Mas, atualmente, que os escritórios estão tendo assinatura digital, se o cliente também tiver assinatura digital e o advogado com assinatura digital, teria validade jurídica esse contrato? Sim, validade 100%, se o cliente tiver também o certificado digital, né? Aí, porque no nosso caso é meio difícil, né? É muito difícil. O que eu faço aqui no escritório? A gente não tem mais arquivo físico aqui, né? O único arquivo físico que a gente tem é o contrato de honorários. Então, o que a gente faz? A gente digitaliza o contrato e junta no processo, no PJE, mas o contrato físico, esse a gente mantém. Em caso de um eventual problema, a gente tem o contrato físico aqui. Esse é o único documento, juntamente com a procuração, que a gente não inutiliza, vamos dizer, né? O restante da documentação a gente digitaliza e entrega para o cliente, o documento original, né? Já o contrato é o único documento que a gente mantém no contrato físico, né? Na parte física. Correto. Porque se houver problemas, porque veja, a gente geralmente faz, que a gente vai falar mais adiante,
a gente junta esse contrato no momento processual oportuno. A gente não aconselha juntar na inicial, a gente junta esse documento digitalizado lá no cumprimento da sentença para fazer o destaque dos honorários, né? Mas se houver qualquer questionamento por parte do juiz, a gente tem o documento original. Por isso que a gente não desfaz desse documento original. Correto. Doutor Roberto, eu tenho visto algumas discussões acerca dos honorários advocatícios na área previdenciária. Alguns advogados, eles cobram um fixo mais um percentual. Isso. Como é visto isso na advocacia previdenciária? É permitido, não é permitido? Depende da OAB, porque a gente sabe que às vezes também já tem os honorários fixados em determinada, né? OAB de São Paulo fez agora o contrato de honorários, eles mesmos criam a tabela de honorários, né? A própria OAB diz lá o que é permitido, o que não é permitido. Mas na sua visão, o fixo mais percentual é legal, olha, não é? Na minha visão, é plenamente permitido, tá? O que acontece? Algumas tabelas, eu vou te dizer pela tabela de São Paulo, que eu sou membro da Comissão de Direito Previdenciário de São Paulo. O que acontecia? A tabela de honorário de São Paulo, ela estava tão defasada que ela chegava ao ponto de fixar que o advogado poderia cobrar só no êxito, tá? Então, a tabela era contra o próprio advogado. Ela obrava, né? Obrava contra o advogado. Então, quando havia alguma decisão no Tribunal de Ética, dos advogados, havia decisões que definiam que o advogado só poderia cobrar sobre o proveito econômico, tendo em vista que havia uma determinação da própria tabela de honorários lá de São Paulo, eu estou falando aqui em Minas Gerais, né? Aqui em Belo Horizonte, que estabelecia que só poderia incidir sobre o proveito econômico. Essa tabela foi atualizada, né, na gestão do José Roberto Sodero, que é o meu presidente lá eu sou o presidente aqui da Comissão de Direito Previdenciário de Minas Gerais, juntamente com outros, aqui são 4 presidentes, né? Mas também faço parte da Comissão de Direito Previdenciário de São Paulo. Em São Paulo, nós aprovamos uma nova tabela de honorários que deixa claro que é possível, sim, a cobrança de um honorários, de um prolabore, né, inicial, juntamente com um percentual sobre o proveito econômico. Então, agora sim, ficou bem claro que é possível essa cobrança. Aqui na tabela de Minas Gerais também nós temos essa clarividência, essa clareza de que é possível, sim, a cobrança desses honorários iniciais com os honorários finais sobre o proveito econômico. Eu olhei na tabela do Espírito Santo, dei uma olhada na tabela, eu aconselho vocês a atualizarem a tabela de... Eu estou sendo até um pouco ousado, tá? A tabela ela é muito sucinta, ela fala só ações previdenciárias e fala um valor X, né? Sobre... não fala sobre percentual, ela é muito sucinta. Ela fala ações previdenciárias, tanto R$ 2.800 sobre ações previdenciárias. Pronto. Ela é muito sucinta. Então, hoje, a gente procura estimular as comissões de direito previdenciário a atualizar as tabelas de honorários da OAB. Por quê? Porque hoje a tabela, pessoal, é a principal defesa para o advogado previdenciário, né? Seja em função de interferência de juízes nos nossos honorários de advocatícios. Então, quando um juiz ele tem aquela audácia de interferir no contrato de honorários, acontece isso, que é uma coisa absurda, um juiz interferir no contrato de honorários, quando você apresenta a tabela de honorários. Ou seja, nós estamos praticando, né, o que a OAB determina.
senão nós estamos cometendo uma infração ética. Então, a própria... quando eu faço o meu contrato de honorários, então aqui em Minas Gerais nós temos uma tabela também muito avançada, muito atualizada, que foi realizada na gestão anterior, e eu participei da atualização dessa tabela. O que aconteceu? O que nós fazemos? O nosso contrato ele é todo baseado na tabela de honorários da OAB em Minas Gerais. Inclusive, a gente cita os artigos. Então, a possibilidade de cobrança dos honorários iniciais ela está expressa na própria tabela, né? Então, eu já analisei cerca de todas as tabelas de honorários da OAB, de todos os estados da federação. Nós temos cerca de umas 12 tabelas que são claras nesse sentido, né? Então, o que nós estimulamos? Que cada seccional, que cada seção, né, que cada OAB faça essa atualização. E eu agora, a OAB São Paulo, ela avançou sobre Minas Gerais e ela hoje tem a melhor tabela de honorários advocatícios previdenciários. É a melhor tabela que existe para vocês usarem como referência. Como referência, né? Importante. Isso é muito importante, porque você já... quando eu estou na minha sala de atendimento, eu imprimo a tabela de honorários da OAB aqui de Minas Gerais, até para que eu utilize como argumento perante o meu cliente, né? Então, assim... mas, no geral, na advocacia geral, se você for discutir isso do ponto de vista do Código de Processo Civil, do Estatuto de Ética dos Advogados, etc., não há nenhum impedimento, né, que você cobre os honorários iniciais e você cobre os honorários sobre o proveito econômico. Não vejo nenhum impedimento nesse sentido, né? Não há nenhum problema com relação a isso. Eu acho que você tem que deixar claro no seu contrato que você está estabelecendo essa cláusula. Fica a dica aí, gente. A doutora Glauciene, presidente da comissão da OAB de Cariacica, aqui do estado, a doutora Fabiana e a doutora Ana, da OAB da Serra, da subseção da Serra. A importância que o doutor Roberto falou, da gente ter na própria OAB, esse contrato de honorários, essa estipulação, para que a gente fixe, né, a tabela de honorários, que a gente lute por isso aqui no estado, pela melhoria dela. Até porque a gente vai ficar seguro, como o doutor Roberto acabou de falar, eu utilizo essa tabela junto com o cliente, porque dá segurança para o cliente não vai achar assim, tá cobrando a mais, será que não? Isso. Será que tá? Então o doutor Roberto, ele pega a tabela a gente coloca né, aqui, pela OAB a nossa de Minas. aqui é 25%. O mínimo que a gente pode cobrar, o mínimo, não é o máximo, o mínimo é 25%, havendo recurso, 30%. E nós sempre colocamos um valor mínimo que a gente tem que cobrar. Por exemplo, 3 benefícios, né? Então, Sim. assim, por quê? Porque você, às vezes, tem algumas situações que você consegue, não o benefício em si, você consegue uma ação declaratória. Embora você pediu o benefício, você conseguiu reconhecimento do tempo. Então, toda ação, ela tem que ter, mesmo que você não conseguiu proveito econômico, você tem que, por exemplo, na nossa tabela, você necessariamente o cliente ele tem que pagar, por exemplo, no mínimo 3 benefícios previdenciários, né? Ou então, por exemplo, um valor correspondente a R$5.000. Sim. Né? Então, isso é muito importante, porque às vezes você ingressa com a ação para pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição. E no curso do processo, o juiz não concede, mas reconhece 29 anos de tempo de contribuição, reconhece vários tempos especiais e o cliente vai averbar aquilo ali
para uma futura aposentadoria. Então, ele teve um proveito com a sua ação. Ele só não conseguiu a aposentadoria, que alguns períodos não foram reconhecidos. Então, você precisa ser remunerado por esse trabalho. E, às vezes, você esquece de colocar isso no contrato. Então, você tem que prever. Se não for concedido a aposentadoria, para cada ano reconhecido, você vai ganhar, por exemplo, R$1.000, por exemplo. Sim, né? Importante. Né? Se Muito você importante. teve reconhecido, eu costumo, eu não coloco por ano, eu coloco um valor mínimo de R$5.000, caso tenha reconhecido qualquer ano que vá ser aproveitado pelo meu Aproveitado no cliente, futuro. devidamente corrigido pelo INPC. Correto. Outra dica de ouro, né? Sempre o Dr. Roberto dando as dicas de ouro pra gente. Doutor Roberto, em relação ao destacamento de honorários, quem está conversando aqui sobre honorários, e a gente pensa o seguinte, a gente tem aquela súmula que diz que o juiz, você junta o contrato de honorários, que o doutor disse aí que é bom juntar na fase certa, não juntar na fase da inicial. Eu gostaria que o doutor falasse por que isso, não juntar na inicial só após na execução, porque né, são dois processos de conhecimento e de execução, né? E também outra coisa, porque o juiz ele só reserva, ele só destaca os 30% do valor bruto. Como o advogado poderia cobrar se o cliente não quisesse pagar? Porque se ele só reserva, só destaca os 30% do valor bruto, e o valor fixo cobrado? E aquele valor também ativo de tutela antecipada, que tem muito contrato de honorário que prevê, né? Caso seja oferida a tutela, concedida a tutela antecipada, pagará a importância de X benefícios. E essa cláusula, mais a cláusula do fixo, se ele não pagou ainda, como fica? Bem, o momento que eu sempre junto, no momento do cumprimento da sentença, né, da execução, momento em que já teve o trânsito em julgado da decisão e nós estamos a executar a decisão. Por que isso? Porque o contrato que foi juntado ali no início do processo, fica até difícil o juiz localizar esse contrato. Quer dizer, o processo, ou acontecem muitos fatos, ele se torna muito volumoso, né? Então, quando você vai ali no momento da execução, do cumprimento da sentença, é o momento mais interessante, até para chamar a atenção do juiz, né? Então, ali você junta o contrato, fazendo menção à Lei 8.906, que é do Estatuto da OAB, artigo 22, parágrafo 4º, né? Artigo 22, parágrafo 4º, que é um direito do advogado, previsto em lei, ter o destaque dos honorários sob o proveito econômico daquela ação judicial, né? Então, aqui a lei fala, né? Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir, no caso aí, o precatório ou a RPV, o juiz deverá, o juiz não poderá, não, o juiz deverá determinar que lhe sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, né? Salvo se provar que já os pagou. Então, obviamente, você vai, se você juntou lá, se o seu percentual é de 30%, né? 30% sobre o valor bruto, né? E é importante que você, isso, doutora Valéria, é importante que você colocou esse ponto. No contrato, identifique o que é o proveito econômico. O proveito econômico é exatamente o quê? É o valor da aposentadoria, independentemente da incidência de imposto de renda, de eventuais mensalidades aí de empréstimos consignados, enfim, é o valor de 100% da aposentadoria que o cliente, ou do auxílio-doença, etc., que o cliente venha a receber, né? Obviamente, se você já recebeu uma tutela antecipada e já foi
deduzido honorários sobre isso, vai, obviamente, esse valor ser descontado, né? Se você já recebeu os honorários advocatícios sobre esse valor. Agora, se aquele valor não incidiu honorários sobre isso, deve ser deduzido também os honorários advocatícios sobre aquela quantia, né? E agora, cada vez está se tornando mais complicado a gente pedir tutela antecipada, tutela específica, por conta ainda não foi revista esse tema lá no STJ, né? Esse tema que foi tem um repetitivo do STJ sobre a questão da repetibilidade da verba alimentar, né? Então, embora esse tema foi novamente vai ser novamente apreciado pelo STJ, é muito complexo essa questão da tutela antecipada. Antes era muito comum, né? A gente pedia tutela, o cliente começava a pagar honorários advocatícios sobre a tutela, e não havia problema nenhum se o judiciário viesse a rever esse entendimento, não tinha problema algum, né? Não havia qualquer problema de reversibilidade da tutela, por conta da natureza alimentar da verba do benefício. Depois que o STJ estabeleceu aquele repetitivo, que em caso de revisão da tutela antecipada, o benefício tem que ser devolvido, se tornou muito mais complexo o pedido da tutela antecipada, né? Agora o STJ, isso há uns 2 anos atrás, o STJ está reapreciando esse tema. Não sabemos ainda, até por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu no julgamento da desaposentação que a verba previdenciária recebida ela é de natureza alimentar e não pode ser devolvida. Então, o STJ vai reavaliar essa questão, mas o entendimento atual do STJ é que, uma vez que a tutela for cassada, você tem que devolver o benefício. E aí, o advogado, você vai ter que devolver os seus honorários o valor também, que recebeu? Né? Aqui, tanto em Minas quanto na OAB São Paulo, tem um dispositivo, e no nosso contrato a gente coloca isso também, que os honorários advocatícios não vão ser devolvidos em caso de revogação da tutela antecipada, porque os nossos serviços já foram prestados. Nós não prestamos obrigação de resultado, nós somos obrigação de meio. Né? Mas, mesmo assim, é uma situação muito conflituosa. Né? Imagina se o seu cliente tem um benefício, tem que devolver, e você não é obrigado a devolver seus honorários, né? Muito embora nossas tabelas, tanto de São Paulo e de Minas, resguarda o advogado, e o contrato também está lá previsto isso, hoje eu peço tutela antecipada em situações muito, muito específicas, né? Por exemplo, quando tem um auxílio-doença, benefício por incapacidade, só depois da perícia, depois que foi feita a perícia, eu não peço já anterior à perícia. Por quê? Porque tem um risco muito grande depois de... Né, a aposentadoria especial agora, né, com o tema 709, o cliente é obrigado a se retirar do ambiente do ambiente especial. Então, a questão do destaque de honorários é um direito que você tem, né? E é uma situação que você evita inadimplência, mas só que você tem que ter uma consciência que é a seguinte: no momento que você pede o destaque de honorários, o juiz vai deferir e vai sair, o valor dos honorários vai sair no seu CPF ou no CNPJ da sua sociedade. Então, para quem estava com a intenção de sonegar imposto de renda, esquece, né? Porque a partir do momento que você destaca os honorários, esse valor
ele vai ser imediatamente informado à Receita Federal, né? Então, tem um Verdade. lado bom e tem o outro lado. Quer dizer, a partir do momento que tem um destaque de honorários, você, obviamente, não pensa em sonegar o imposto de renda. Nem não deve Verdade. sonegar nunca, né? É verdade. A gente tem que tomar esse cuidado. Doutor Roberto, aproveitando esse gancho, em relação a CPF, né? O advogado autônomo, ele, no caso aí, ele estaria com o CPF dele, indicaria lá no contrato dele. Não seria o ideal ele ter uma sociedade de advogados em relação aos tributos, em relação, por exemplo, ao imposto de renda do advogado que apresenta o contrato pelo CPF dele, como profissional liberal, né, como autônomo, É, ou como o advogado na empresa, na sociedade de advogados. Até porque a sociedade de advogados, no passado, a gente precisava ter um sócio. Atualmente, a gente já não precisa mais. Então, não a precisa. importância é o ideal ter uma sociedade ou algumas pessoas militam com o CPF e está tudo bem? Como funciona isso? Bem, é exatamente um ponto fundamental que você falou. Se você pretende, o advogado previdenciário, o que acontece? Principalmente agora, em função dessa questão do tema 709, aposentadoria especial, tutela antecipada que você não pode sair pedindo de qualquer jeito, a questão que vai monitoramento, né? A importância do destaque dos honorários que você pede, uma vez que você pede, a Receita Federal tem um conhecimento do valor que você está recebendo, você tem que começar também a fazer um planejamento tributário, né? Então, o seu escritório começa pequenininho, você começa ali, você sozinho, tal. E a partir do momento que você vai ajuizando uma ação atrás da outra, você vai fazendo uma poupança ali. A partir daquele momento você vai ajuizando, que seja um benefício de prestação continuada, cobra 30% sobre aquele valor, sei lá, 35%, determina aí o percentual que você estabelece. Um dia você vai receber um valor elevado seja um menor benefício que seja previdenciário, ele vai gerar um retorno interessante para você, advogado. E aí o que acontece? Além dos honorários de sucumbência, que vai ser destacado em seu nome, os honorários contratuais, que vão ser destacados em seu nome. Veja, e incide o imposto de renda sobre esse valor. Pode ser um valor excessivo a título de imposto de renda. Então, se você tem aí um valor de 8 ou 9 mil reais para receber, certamente você vai ter que pagar 27,5%. É lógico que alíquotas progressivas, né? Não tem que ver a alíquota que vai sendo escalonada, mas você vai ter que pagar um valor expressivo de imposto de renda sobre esse valor, né? Além disso, você também vai ter que pagar o INSS. Por quê? Porque se você recebeu 8 mil reais ou 9 mil reais de honorários advocatícios, você tem que recolher sobre o teto, No né? teto, isso. Sobre 6 mil reais, 20% sobre esse valor, porque é honorários advocatícios na pessoa física, né? Então, o que acontece? Às vezes o advogado, ele não preocupa com isso. Ele vai, não, isso aí lá na frente eu vejo o que vai acontecer, etc. Hoje você tem a possibilidade de ter a sociedade unipessoal, se você não tem sócios, ou se você tiver sócio, você pode constituir um sócio que tem que ser necessariamente um advogado, né? Se você não tem sócio, você pode constituir essa sociedade unipessoal. Essa sociedade unipessoal, ela pode ser, ela tem que ser o contrato social registrado na OAB, não é na junta comercial, é na OAB, tá? E uma vez, e aí você vai
uma vez se você tiver um faturamento de até 180 mil reais, só para dar um exemplo, a alíquota que você paga é 4,5% sobre o seu faturamento. E aí você, é lógico, você vai fazer inscrição no Simples Nacional, né? Você faz a inscrição no Simples Nacional, que é um permissivo legal nesse sentido. E uma vez que... Aí tem um detalhe que eu queria falar, muito importante. Você tem que fazer toda a devida escrituração contábil. Não basta você fazer a inscrição no Simples Nacional e criar uma sociedade de advogados, unipessoal, lá inscrita na OAB. Você tem que fazer todo o seu fluxo de caixa devidamente inscrito, fazer pela escrituração contábil, e toda distribuição de lucro, né, que você fizer, você vai ter a isenção de imposto de renda. Isso que é a grande vantagem. Então, quando você receber esses 8 mil reais que eu falei ali, você vai distribuir esse imposto de renda e você não vai distribuir esses 8 mil reais como lucro, e você não vai pagar nada de imposto de renda, né? Se você for autônomo, pessoa física, você vai ter que pagar o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva, né? Agora, se você for uma pessoa jurídica inscrita, uma sociedade com CNPJ, inscrita no Simples, você vai distribuir esse valor como lucro, e aí eu posso falar em 8 mil, mas eu posso estar falando em 200 mil reais, 300 mil reais. Eu posso distribuir esse valor como lucro e não vou pagar nada de imposto de renda. Por quê? Porque há uma isenção nesse caso, desde que eu tenha feito a escrituração contábil do meu escritório de advocacia, né? Quanto que eu vou ter que pagar nesse caso? Sobre esse valor que entrou, sobre a entrada, eu vou pagar o meu imposto sobre o Simples, 4,5% sobre 170 mil, eu recebi 170 mil de honorários advocatícios, eu vou pagar 4,5%. Esse valor já está incluído o imposto de renda, né? Então, isso representa uma economia brutal para você, advogado. E você vai declarar isso lá no seu imposto de renda. Você fala assim, Roberto, mas isso eu não estou... Para mim, depois para a evolução do meu patrimônio, eu ganhei 170 mil de honorários, eu não vou... como que eu vou declarar isso no meu imposto de renda? Você vai colocar como tributação isenta. Então, isso serve para a comprovação do seu patrimônio, você está comprovando tudo isso corretamente, né? Mas para que você tenha essa isenção do seu imposto de renda sobre esses honorários que você recebeu, doutora Valéria, você tem que fazer a inscrição da sociedade. Os honorários têm que sair em nome da sociedade. É importante isso. Não vai sair em nome da pessoa física, vai sair no nome da sociedade. Então, a procuração, você já deve constar o nome da sociedade. A empresa. Da empresa, exatamente. Correto. E aí, muitos colegas me perguntam, doutor Roberto, mas eu fiz a criação da sociedade muito depois que eu assinei esse contrato com o cliente. Não tem problema. O Código de Processo Civil admite, desde que não haja assim, alguma objeção mais séria, alguma coisa assim de briga de sócios, algum problema maior, você pode juntar o contrato social no processo judicial
comprovando ali que você é sócio daquela empresa e solicitar que a RPV, os honorários de sucumbência e os honorários contratuais sejam pagos em nome da sociedade. Não, mesmo que a época que você celebrou o contrato não tenha sido celebrado com a sociedade ainda em vigor. Correto. Aqui em Vitória, eu gostei dessa dica de juntar o contrato. Como sempre eu falo, o professor sempre com essas dicas de ouro. Aqui eu costumo juntar, porque eu tive esse caso no escritório, eu renovo a procuração. Eu junto a procuração atualizada. E aí os juízes concedem o RPV separado e no nome da empresa. Eu substituo a procuração juntada no processo. É uma dica, se você puder renovar essa procuração, é muito importante você fazê-lo, sabe? Renovar a procuração com o nome da sociedade, constar o contrato em nome da sociedade, mas exige um dispositivo previsto aí no artigo 85 do Código de Processo Civil, que autoriza a que essa sociedade, né, esses honorários, sejam transferidos para a sociedade, mesmo que na época que você contratou, a sociedade não tenha sido criada, tá? Então, isso é previsto no artigo 85, num dos dispositivos do Código de Processo Civil. Agora, se você quiser ter 100% de tranquilidade, e às vezes tem algum problema com algum juiz, aqui em Minas, nós não tivemos problema com nenhum juiz. A gente não renova a procuração, não renovamos nenhum contrato, a gente junta o contrato, nós juntamos a procuração, é normal, tal, mostramos que são os mesmos sócios, as mesmas pessoas que fizeram o contrato, enfim, não teve alteração, ingresso de novos sócios, etc. Então, o juiz, ele autoriza a emissão em nome da sociedade. Mas é problemático. Muitas vezes, vamos supor, o contrato foi assinado com uma pessoa, aí a sociedade tem 3 sócios, aí é sempre bom dar uma mudada assim na procuração. Procuração. Doutor Roberto, em tempo de pandemia, aqui no Estado do Espírito Santo, o juiz estava depositando o valor tanto do segurado, do cliente, quanto dos honorários contratuais do advogado e dos honorários sucumbenciais do advogado em conta jurídica que o advogado apresenta. Então, aqui a gente apresentava o quê? A conta jurídica da empresa. Contudo, com essa dica que o senhor falou aí sobre o 4,5 e que não tem imposto de renda, automaticamente, mesmo sendo pessoa jurídica, o banco, quando foi fazer o crédito na conta do advogado, nos honorários, no que tange honorários contratuais, porque os sucumbenciais não incidem imposto de renda, nos honorários contratuais, ele deduziu automaticamente o imposto de renda. Então, pelo que o senhor falou, isso aí foi indevido. E como fazer nesse caso? Pedimos a restituição? Nesse caso, é preciso preencher, né? Preencher tem uma declaração de isenção de imposto de renda que o banco ele disponibiliza para que haja o saque, né? E aí para que não se faça a dedução do imposto de renda. Porque depois que houve a dedução do imposto de renda, a gente só consegue essa dedução via declaração de restituição de imposto de renda, né? Então, só mediante a restituição na própria declaração via contador. Né? Via contador. Entendi. É um problema. Porque acabou sendo automático, né? Porque quando a gente vai ao banco resgatar o valor do RPV, a gente automaticamente escreve nessa declaração aí que não tem, que somos isentos, porque nós somos tão simples. Que haja desconto. Isso. Só que na pandemia, nessa correria, o que aconteceu? O próprio banco, que a gente não teve acesso nem a entrar na agência, né?
E o juiz sim. não informou para o banco que se tratava de empresa pelo Simples. Apenas ele falou, banco, deposita na conta judicial da advogada. Aí o banco automaticamente deduziu o imposto de renda, coisa que não deveria ter feito. Mas também ele não foi informado que era Simples, né? Entendi. É um problema, né? Porque aí o juiz errou também, porque o juiz já deveria ter já determinado o desconto sem determinado o pagamento sem o desconto do imposto de renda, e o banco também errou em ter feito esse desconto em empresa do Simples, né? Sim, Porque a empresa do Simples já está claro que não pode ter feito essa dedução. É uma correto. situação aí complicada, porque aí essa Né? restituição vai ter que ser feita via declaração do imposto de renda mesmo. Correto. Agora, uma coisa que o doutor falou, muito importante, que eu E quando sempre eles descontam, eles já repassam imediatamente para já a repasso Receita imediatamente para Federal. a Receita, né? Aí é uma luta para receber com uma ação judicial aí, né? Doutor Roberto, É, foi muito bom, porque quando o doutor falou sobre o advogado, né? Às vezes a gente vê meio assim, o advogado, o recém-formado, o jovem advogado, ele começa a pegar ações e não se atenta para isso. E eu vi uma decisão no Rio Grande do Sul que a Receita Federal notificou o cartório, né? Para que fosse informado todos os RPVs e precatórios que os advogados receberam. Às vezes a gente acha assim, não vai chegar até a gente, não vai acontecer comigo. E aí começa a advogar pegando ações, não declarando, e aí quando você coloca o CPF, é até um valor do tributo maior, aí você não declara, não monta empresa, e aí no final, quando você está pensando que você tem um patrimônio, esse patrimônio pode ser, entre aspas, tirado de você, porque a cobrança da receita, ela é muito maior, né? Então, como não, com ficaria? certeza. Qual a dica aí que você daria para esses advogados? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a tendência que a gente vê de investimento da Receita Federal é cruzamento de informações, é cruzamento de dados. Então, a Receita Federal, ela cada vez mais está investindo nisso, né? Ao invés de investir em contratação de auditor da Receita Federal, ela cada vez mais está investindo em cruzamento de informações, né? Então, a nós, profissionais liberais, advogados e todos que militam nessa área, nós temos que ter essa preocupação, porque não adianta nada você, de fato, contar com aquele valor, se apropriar daquele valor e depois receber uma cobrança com uma multa de 75%, etc., que vai realmente inviabilizar, ou até mesmo você vai ter uma dificuldade de constituir patrimônio, né? Quando você precisar um financiamento habitacional ou principalmente crescer o seu patrimônio, você não vai conseguir comprovar renda, você vai ter uma dificuldade enorme de obter um financiamento. Então, eu acho que eu até tenho advogados aqui que trabalham comigo, eu sempre os oriento nesse sentido, porque realmente os advogados que estão começando, eles não têm essa preocupação. E aqui eu não quero falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas assim, realmente é uma falta de preocupação que as pessoas têm. E isso aí eu acho que é da população em geral, de todo mundo, né? Nós, quando somos jovens, a gente não tem essa preocupação mesmo, né? Com relação à questão da previdência, de patrimônio, etc. Então, eu sempre oriento, olha, vamos aqui fazer, você está recebendo um valor interessante, está começando a sua vida agora, então vamos procurar trabalhar isso sim, né? Porque você vai precisar isso no futuro, né? Como comprovar o seu patrimônio. Então as pessoas elas já vão começando a ter uma consciência, porque uma coisa, né, doutora Valéria? A gente faz muito planejamento previdenciário de cliente, mas às vezes a gente não faz o planejamento da nossa Da nossa. aposentadoria. É verdade. Eu vejo alguns advogados até não contribuindo com a Previdência.
Aí é o que o doutor falou. É uma Se coisa você receber um engraçada, né? valor no CPF ou na pessoa jurídica, principalmente no CPF, você vai contribuir, você tem obrigação, porque a Constituição Federal não diz facultativo. O profissional liberal, ele é obrigatório, né? A contribuição. E Não, aí as pessoas às vezes não têm esse cuidado, né? De se prevenir, né? Na verdade, falta a gente ter mais cuidado em fazer o quê? Prevenir. E se o jovem advogado, eu sempre digo, assistir essa live, vai ficar gravada, e perceber o seguinte, melhor começar certo, ele vai estar um passo na frente. Porque hoje a gente tem a oportunidade de transmitir para os jovens advogados, você vê, o doutor, um professor, presidente do EPREV, está aqui transmitindo conhecimentos para os advogados. E essa dica valiosa, começar certo é a melhor coisa que tem. Receber os honorários, porque às vezes fala assim, doutora, mas eu vou pagar imposto de renda. Se eu estou pagando, é porque eu estou recebendo, então eu tenho que ficar feliz. Eu não posso achar que o imposto de renda que eu estou pagando é ruim. Aqui. A gente está orientando do jeito que você vai pagar menos imposto de renda, né? Sim. Você vai fazer uma escrituração contábil adequada, você vai pagar muito menos, mas de uma forma correta, né? Você vai pagar de uma forma correta, mas você vai conseguir fazer, por exemplo, quando você quiser fazer o destaque de honorários, você vai conseguir fazer esse destaque de honorário no nome da sua pessoa jurídica, no CNPJ da sua pessoa jurídica, né? Então, de modo que aí você vai pagar muito menos imposto de renda, né? Agora, isso é preciso que você tenha um contador. Agora, eu estava até conversando com alguns contadores, aí o advogado já pensa assim, poxa, esse homem está falando, vou ter contador, vou ter gasto. Gente, tem algumas coisas que vocês precisam saber. Que é investimento. Tem algumas empresas aí de startups, pessoas jurídicas que estão aí no mercado. Você tem contadores aí que você não precisa nem assim conhecer pessoalmente, né? É interessante. Outra dica que eu dou aí, que eu deixo para vocês. Tem contadores especializados só em advogados e um custo baixíssimo. R$ 250 você contrata um advogado aí, um contador. Um contador. E você manda tudo pela internet, ele faz toda a escrituração para você, etc. Às vezes é um custo que você pode pensar, R$ 250 é um valor alto, será que isso é alguma coisa que eu vou dar conta de pagar? Mas é muito menos do que você vai pagar lá na frente, entendeu? Verdade. Doutor Roberto, nós estamos indo para o final. Eu quero agradecer muito o doutor ter aceito esse convite. Me sinto muito honrada em ser coordenadora do EPREV aqui no Estado do Espírito Santo, junto com o doutor Lúcio Preste. Eu quero agradecer a presença de todos os coordenadores do EPREV, no nome da doutora Helena, coordenadora de São Paulo. Agradeço imensamente o presente de cada um de vocês, dos advogados, dos colegas. E, na realidade, a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, doutor Roberto. Mas o tempo, daqui a pouco a gente cai. Então, assim, eu quero agradecer muito ao doutor por ter aceito esse convite. A live foi excelente, esclarecedora, como sempre. As dicas passadas foram valiosíssimas. Eu digo dicas de ouro mesmo. Obrigada, gratidão. E gratidão a todo mundo que esteve aqui presente. E um grande abraço para a doutora Ana Paula, nossa vice-presidente. Então, assim, agradeço imensamente vocês. Obrigado, doutora Valéria. Obrigado pelo trabalho que todos os coordenadores têm feito. E gratidão por todos vocês que nos assistiram nessa live maravilhosa. Obrigado. Até breve. Alguém faz um print e marca a gente no Instagram. Algum advogado faz o print e marca a gente aí no Instagram. E parabéns, eu queria aproveitar, parabéns às advogadas. Hoje é o dia das advogadas, as valorosas e combativas advogadas. Verdade.
na Obrigada, pessoa da doutora gratidão. Valéria. Obrigado. Obrigada. Até. Tchau.